Pessoal, finalmente chegamos à última lição. Depois de quase 2 horas. Eita, liçãozinha, né? Mas graças a Deus, rica em conteúdo, pelo menos, né? Na nossa autovisão, né, pessoal? Espero que vocês estejam curtindo aí, curtindo todos os outros 6 dias aí da semana. Nós chegamos na última lição, no último tema, né, de sexta-feira, onde nós vamos trazer aqui basicamente 2 comentários básicos. Um é continuar um pouco aquele discurso sobre o falso evangelho, a falsa mensagem. Só deixar rapidamente, eu pedi uma desculpa, quando eu falei de emunar lá atrás, tem gente que só escuta, vai ter problemas, né? Porque eu trabalhei com imagem e quem só escuta não vai entender o que eu estou falando. Ah, tá. Então, aí quando é assim, você tem que chamar a atenção do professor. Opa, você que está no fone de ouvido, olha aqui. Na próxima eu falo. Tem que aprender essas coisas. Mas nós vamos começar a falar, a primeira fala aqui, que é a fala do Alexandre, que vai tratar sobre a questão assim, a certeza da presença do Espírito Santo na sua vida ou na sua congregação. Ela só é confirmada com a presença de milagres, de sinais. É assim que a gente confirma que o Espírito Santo está presente no nosso meio? A gente começou bem entre linhas, agora eu vou voltar exatamente para a linha da lição. Mateus 7, 21 a 23. Naqueles dias, muitos hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Profetizam, esperem demônios e realizam milagres. Vocês veem isso em algum lugar? Vocês aí de casa veem profecias, milagres, expulsão de demônios, revelações fantásticas, dons do Espírito em algum lugar? Pois terão muitos que chegarão diante de Deus no dia do juízo, dirão isso, e Ele dirá: apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. A verdadeira religião, ela não se manifesta por meio de dons fantásticos. A verdadeira religião se manifesta pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo transformando as vidas e pela salvação em Cristo Jesus. A certeza da salvação, ela vem de Cristo e daquilo que Cristo fez por nós, daquilo que Cristo é hábil para fazer por nós. Não da capacidade de falar em línguas, de expelir demônios ou de fazer milagres. É importante ter sempre isso em mente quando a gente pensa a nossa prática religiosa e quando a gente pensa o nosso lugar dentro do meio cristão hoje. Na sua fala eu só emendo assim, alguns exemplos que eu às vezes reflito. Os exemplos de Moisés no deserto. Com certeza ele teve uma vida bastante pacata, tranquila, não teve nenhuma manifestação, né, demoníaca. O exemplo de José, muitas vezes, quantas manifestações sobrenaturais José presenciou muitas vezes, né? No máximo o sonho, que depois Deus revelou o sonho. Mas antes de revelar o sonho, ele teve toda uma vida que a Bíblia fala. Eu gostaria de destacar em especial, Lúcio, o aspecto da ação. Em Teu nome não expelimos. Quem realiza a ação? Nós. Nós não temos profetizado. Quem realiza a ação? Nós que profetizamos. Não fizemos muitos milagres. Quem fez a ação? Fizemos. Nós. Então a questão aqui é: a religião é sobre algo que a gente faz? Ou é sobre algo que Cristo fez por nós? Percebe que a gente pode viver uma vida: eu não acredito nessas falsas profecias, eu não acredito nessas falsas expulsões de demônio, nem nesses falsos milagres, mas eu tenho um cristianismo fundamentado nas coisas que eu faço, não nas coisas que Cristo fez. Está ali, vizinho. Lembra das religiões orientais que a gente viu lá na lição de segunda-feira, lá na lição de sábado, desculpe. Todas essas religiões perguntam o que você é capaz de fazer para o seu crescimento espiritual. Eu diria, revertendo aquela famosa frase: não pergunte o que você pode fazer pelo seu Deus ou pela sua salvação. Pergunte o que o seu Deus fez para que você fosse salvo. E a segunda fala, pessoal, ainda nesse texto de Mateus 7, 21 a 23, onde fala assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o autor traz aqui, né, quer dizer, na verdade no original está anomiam, que significa sem lei. É isso mesmo? Qual seria uma análise linguística desse sentido? Vamos analisar. Deixar claro uma coisa: não é uma análise do grego da anomia. É uma análise do hebraísmo no grego. Então vamos lá, para a gente entender um pouquinho assim. Essa palavra aqui, essa palavra grega nomos, a
palavra grega utilizada no Novo Testamento, geralmente para se referir a Torá. No Novo Testamento é utilizada a seguinte expressão, né? A Torá e os profetas, ou a lei e os profetas. A lei e os profetas, e utiliza a palavra nomos, a lei e os profetas. Está se referindo aqui, está falando do Velho Testamento, está falando do Pentateuco e está falando do resto daquilo que a gente chama hoje de Velho Testamento, que seria, no caso ali, Oséias, Naum, seriam os Salmos, seriam os profetas maiores e os profetas menores. Então a gente sabe que tem uma correspondência entre nomos e Torá. A palavra ali é anomia, é sem nomos, sem lei, que equivale aqui a Torá. A Torá é uma lei enquanto instrução. Então veja bem, aquelas pessoas que expeliam demônios, aquelas pessoas que faziam todos aqueles milagres, é chamada por Cristo, foi traduzido por iniquidade. Então dá aquela impressão assim, não, a pessoa pecou, eles expulsavam demônios, mas eles pecaram, por isso que eles foram apartados. Não, não é isso. É porque eles não tinham a instrução, eles não pregavam a instrução, eles não pregavam a lei enquanto instrução, eles não pregavam a Torá. Na Torá está o Messias também. Nós vemos, existe a Torá das obras e existe a Torá da graça. A Torá da graça é toda a representação típica do Messias. Quando a gente chegar aqui embaixo, nós vamos entender melhor isso. Então, porque existe o mandamento aqui, entole é a expressão grega para mandamento, e mitzvah é expressão hebraica, correspondente a hebraico, enquanto mandamento. Então, quando eu falo dos 10 mandamentos, na verdade são muitos mais mandamentos, mas quando fala efetivamente dos 10 mandamentos, estaria falando entole no grego, não é o caso. Aqui, dogma seria a expressão grega de lei enquanto ato sacerdotal. Aqui é ruka, que seria a expressão hebraica, geralmente traduzida por estatutos e ordenanças. Agora a próxima aqui, lei enquanto função sacerdotal, seria dikaioma, e aqui é mishmeret. Agora lei no sentido formal, que seria mishpat no hebraico, e o krima no grego, seria o litígio, processo, sentença, execução de uma sentença. E a gente vai encerrar aqui, e aqui nós vamos falar do Messias. Testemunho, que é o edá, e aqui martúria. Aqui seria mais ou menos uma lei no sentido concreto. O Messias, ele é o próprio testemunho daquilo que nós encontramos na instrução, daquilo que nós encontramos na Torá de uma forma abstrata, de uma forma típica. Ele é a concretude daquilo, ele é a individualidade daquilo. Ele é a manifestação no mundo natural de tudo aquilo que a Torá falava, tudo aquilo que estava na instrução. Então essas pessoas que não tinham o nomos, elas falavam de tudo, falavam menos do Messias. Então elas expulsavam demônio, mesmo que diziam que estavam expulsando demônios em nome do Messias, não era em nome do Messias. Aqui automaticamente eu me recordo da história de Jó. Aquelas pessoas se dizendo que estavam defendendo a Deus, quando quem estava praticando todas aquelas ações era o inimigo. Elas estavam, na verdade, defendendo o inimigo. Na cabeça deles, porque eles gostariam muito de ser o porta-voz de Deus, mas na verdade estavam atuando como porta-voz do inimigo. Então muitas pessoas nos dias de hoje pregam coisas por motivos errados e estão fazendo a obra do inimigo. Essas pessoas no dia do juízo, obviamente, porque não tem emuná. Quem faz isso? Essas pessoas, como é que é a expressão que está aqui? Sem lei? Para sem lei, a expressão hebraica, anomiam. Essas anomias são aquelas pessoas que não têm emuná de fato no Messias. Ufa! Pessoal, eu fico imaginando, né, uma pessoa que assistir esses vídeos do Entre Linhas, né, quase 2 horas de vídeo. Você assistiu eles todos juntos ainda? Tudo junto, não, e na verdade eu estou imaginando essa pessoa no sábado de manhã, na sua classe. O coitado do professor que vai ter lá 30 minutos para passar tudo isso. Né? Então, realmente, pessoal, foi um prazer, né, preparar essa lição com vocês. Foi bem legal, a gente aprendeu bastante. Como a gente sempre fala, o Entre Linhas, em primeiro lugar, ele serve para nós 3. E aí nós estamos tentando compartilhar para que mais pessoas, né, se beneficiem dessas reflexões, discutam com a gente.
Então, pessoal, nosso muito obrigado pela sua audiência até aqui. Se você assistiu todos esses vídeos, 7 vídeos, você é um guerreiro. Parabéns. É um fã mesmo. Hashtag. Né? E espero que, principalmente, que você tenha aprendido bastante. A hashtag compartilhe no WhatsApp os seus vídeos aí com seus amigos para que eles se aprofundem mais, né, nessas reflexões. Não fiquem nessas reflexões superficiais aí desse meio cristão tão superficial, né, tão sem conteúdo e que fica aí vendendo um evangelho barato. Pessoal, nosso muito obrigado mais uma vez. Fica um abraço para você. Se inscreva no canal, acione o sininho, dê um joinha, comente aí e compartilhe sempre, né, com todas as suas redes sociais. Um abraço e até a próxima lição desse segundo trimestre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.